Olá, eu sou o Judeu Ateu Eu sou o Estranho. e este é mais um Mangá ao Quadrado. Pois é. Bück dich, befehl ich dir. Wende dein Antlitz ab von mir. Dein Gesicht ist mir egal. Bück dich. Maravilha, estranho. Estamos aqui no 15º Mangá ao Quadrado, é isso? Exatamente. Tema da semana já introduzindo ele aqui pra vocês. Ah, não, antes devemos chamar o e-mail? Será que a gente deve chamar o e-mail dessa vez? Aí, mangalquadrado@gmail.com, por extenso, tá lá no post. Prossiga. Maravilha. O tema da semana, já introduzindo, é o quantidade versus qualidade. Eu não sei quanto a você, mas acho que o surgimento desse tema surgiu em algumas conversas lá no Twitter que estava tendo lá. Apareceu esse tema sendo discutido e muita gente apoiou totalmente a qualidade ao invés da quantidade, né? A qualidade, a quantidade de coisas que você vê, assiste, né? Por exemplo, quantidade de filmes, quantidade de animes. No nosso caso, quantidade de mangás. Ou a qualidade de mangás que você leu. Exatamente. Aí a maioria unânime das pessoas apoiavam que a qualidade é preferencial à quantidade. Vamos tentar ser um pouco céticos e, quem sabe, subverter essa ideia. Uhum. Numa resposta rápida, Estranho, o que é mais importante, a qualidade ou a quantidade? Rápido. Ai, meu Deus. Calma. Temos um outro fator aí que tem que determinar antes, que é uma coisa que eu pensei. De quem que a gente tá falando? De um fã de mangás ou de um leitor casual? Ah, olha só, muito bem, muito bem. Então, vou deixar essa pergunta em hold, posso? Por favor, por favor. Primeiro, sempre um disclaimer. Qualidade a gente vai tratar da forma mais genérica possível. Então não precisa mandar e-mail falando, mas o que é qualidade? Vocês sabem o que é qualidade. A gente não quer discutir a relação quintessencial do que é qualidade ou não. Vou jogar o primeiro ponto aqui que eu penso. Tem um crítico de cinema bastante famoso na internet que é o Pablo Vilas. Sim. Já ouviu falar dele, imagino. Já ouvi falar, pelo menos. E uma coisa que ele fala sempre, ele falou no curso dele que eu fiz e falou várias vezes no Twitter, que ele não fala pra ninguém deixar de ver um filme. Que o ideal seria que todo mundo visse todos os filmes e julgassem por si só. É interessante. E eu acho que é uma ideia válida, né? Um pensamento válido. Claro que não tem como alguém ler ver todos os filmes do mundo, mas a ideia é essa. Eu acho que dá pra carregar um pouco pros mangás também. Eu penso em algumas características como, por exemplo, clichê, o que a gente chama de clichê hoje em dia. Se você vê só obras ótimas, só obras perfeitas, não lê qualquer obra mais comum, menos cheia de frescurada, você não sabe o que é um clichê, por exemplo. Sim. Para você conhecer o clichê, aprender o que é o clichê e descobrir quais são as técnicas de roteiro manjadas, você precisa de uma base de conhecimento. Com certeza. É até engraçado que você comentou agora, porque agora que eu lembrei que no final do programa passado a gente estava conversando se um dia vai acabar as recomendações que a gente tem, né? Uhum. Aí a gente comentou, né, que a gente teria que começar a recomendar coisa ruim, né? De propósito, pra pessoa ver como não tem que fazer, né? Não, o contra-exemplo é um exemplo também. Com certeza. Como que você sabe o que é bom se você não conhece o que é ruim? Por exemplo, eu introduzi a Daya, minha namorada, ao mundo dos mangás de forma bem leve. E até hoje ela leu Death Note, Solanin e What a Wonderful World. Só. Os 3 mangás que ela leu. Olha os 3 mangás que ela leu. Uhum. E por ter somente essa base de conhecimento, ela não gostou tanto de What a Wonderful World, por exemplo. Que é um ótimo mangá, se você comparar com 400 outros títulos. Sim, Então, sim. como ela não conhece esses outros títulos, ela tem como base os mangás Solanin e Dead Note, que são 2 mangás bons, né? Excelentes. Dead Note, muita gente vai fazer ressalva, mas são 2 mangás bons. E aí, quando você não tem parâmetro, você começa a ver problemas em mangás bons. É interessante isso. Olha, tamo aí um aspecto que eu não parei pra pensar, não. Se você não leu nada de ruim, bom pode parecer ruim. É que assim, você deixa de relevar algumas coisas. Porque assim, quando você vê um mangá que é muito. Não muito ruim, um mangá simplório. Fairy Tail, por exemplo. É um mangá simplório, tem vários problemas narrativos, é muito simples, não tem desenvolvimento quase nenhum.
E quando você pega qualquer outro mangá, sei lá, What a Wonderful World, você vê que a estrutura narrativa, a forma que a história foi pensada é totalmente diferente. Só que pode ter algum problema em What a Wonderful World? Pode ter. Sim. Mas você releva porque você fala, não, o normal é ter histórias iguais Fairy Tail. Sim. Então, eu acho que é mais ou menos essa ideia que eu queria transmitir nesse primeiro momento. Não, acho bem interessante mesmo. Pior que eu não consigo pensar no exemplo desse tipo de situação. Nunca aconteceu comigo isso, sei lá. Não, então, pra gente que tá mais acostumado, não funciona isso, né? Principalmente porque a gente já começou lendo muita coisa, entre aspas, simples. Não ruim, simples. Tipo, Yu Hakusho, Sensei, Dragon Ball, são histórias simples. Sim. Então a gente acaba, qualquer coisa que é um pouquinho melhor, a gente já fala, opa, isso aqui é diferente. É engraçado, né? Porque pra gente, acho que a maioria dos fãs do mangá, né? Esse processo evolutivo é o que acaba fazendo você ser um fã de mangá, né? Uhum. É interessante isso, porque acho que a maioria das pessoas consideram fãs, não sei. Tô falando um negócio bem genérico aqui, né? Mas acaba tendo essa transpassagem do shonen pro seinen, de obras mais rasas, entre aspas, pros que abordam desenvolvimento psicológico, esse tipo de coisa, né? Eu acho que, de fato, essa transpassagem aí é bem importante, Faz parte da evolução. Você, na verdade, é que muita gente acabou crescendo junto com as obras que foi lendo, né? Então, você começou mais jovem lendo obras mais leves, mais simples, menos... A gente acaba falando qualidade, mas não necessariamente é qualidade, né? Mas entre aspas. Entre aspas. Todo mundo sabe do que eu tô falando, né? Eu não preciso explicar, vocês sabem. Não fiquem pegando nos detalhinhos quando forem comentar. Mas a gente cresce, então, a gente acaba começando com essas histórias mais simples e a gente tem um pensamento mais simples quando é mais novo. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai querendo algo a mais. Essa evolução de shonen pra seinen, né, de uma forma bem genérica, faz parte da vida. Inclusive é como é assim no Japão, né? Por isso que o negócio ainda continua forte lá, né? Uhum. Porque um público se mantém. E é algo que tá acontecendo aqui no Brasil também, eu vejo. É algo que não acontecia, pelo menos, no mercado, né? Por exemplo, pessoal, qualquer criança, quando pequena, leu A Turma da Mônica, né? Uhum. E aí, como largou, não tinha nada pra suprimir isso aí, do juvenil, infanto-juvenil, pra algo um pouquinho mais complexo, o pessoal simplesmente abandonou os quadrinhos, né? Só um reflexo de o que não acontece no Brasil. Pelo menos não acontecia. O Turma da Mônica Jovem é uma tentativa de fazer esse acompanhamento, inclusive. Uhum. Mas voltando aí sobre qualidade e quantidade, você acha que existem mangás essenciais? Pergunta complicada, hein? Você acha que existem mangás que são leituras obrigatórias, né? Pra quem quer entrar de vez no mundo do mangá? Pra você é fácil, né? Que você tem um quadro no seu podcast lá que é mangás essenciais, né? Eu juro que eu não falei com essa intenção. Essencial é uma palavra bem forte, né? Sempre a gente trabalha com extremos aqui, né? Não sei, eu diria muito recomendáveis, mas essencial, não tem nada que é essencial. Eu diria bons começos ou muito bem recomendáveis, mas ninguém nunca é obrigado a ler nada. Uhum. Só Slam Dunk, talvez. Justo. Então você não acha que tem leituras obrigatórias, assim? Pra você poder falar sobre mangá, você tem que ter lido isso. Não, eu acredito que não. Se você tem... caramba. Agora, se você mudar a pergunta também, né? Se você tem que falar sobre mangás, né? Você quer falar sobre mangás, talvez não uma específica, mas uma visão geral de gêneros, talvez, né? Eu não considero nenhuma obra específica, mas pelo menos algumas que representem certos braços do que a mídia do mangá representa, aí sim, tudo bem. Então é muito interessante você tocar nesse ponto, porque é justamente uma coisa que eu queria puxar. Eu não tô entendendo muito bem de onde você tá vindo com essa pergunta, por favor, continue. Porque da forma que você descreveu, é interessante conhecer todos os braços que essa mídia mangá fornece pra você. Sim. Você acha que você leu pelo menos um mangá de cada possível gênero que passou pela sua cabeça em alguma vez na vida? Não. Por quê? Primeiro, quais que você não leu, que você lembra de cabeça, assim? Tipo, você não leu Yaoi, imagina. Nunca li Yaoi. Shoujo eu já li, José já li, sei lá. Não sei, acho que nunca li Yaoi. Eu consigo, sei lá, nunca li um Moe. Calma aí, por exemplo, nunca li um Moe.
Esse de garotinhas bonitinhas e tal. Não sei, eu nunca li porque nunca foi algo que me chamou a atenção. Mas é uma autocrítica isso, porque eu acho que eu deveria ler pelo menos um Moe pra poder ter uma base crítica sobre isso. É exatamente o que eu queria trazer, que é uma coisa que eu sinto em mim, que falta muito em mim, não só, expandindo até um pouco. Há um tempo atrás eu comentei no Twitter até, que eu falando assim, que eu nunca li uma comic francesa. Tá, li Asterix, mas só. Nunca li uma comic, sei lá, alemã. Nunca li uma comic qualquer outro país que não seja Estados Unidos, Brasil, Japão e Coreia. Entendi. Já li uma comic israelense, só queria constar. É bom? Eu até tenho um aqui em casa. É bem interessantinho, um pseudo-humor assim. Hã? Persepolis? Não, Persepolis acho que é iraniano, né? Ah, cara, é tudo Oriente Médio. Só li o comic iraniano. É mal, tudo Oriente Médio. Não querendo ofender seu povo aí. A ideia é justamente essa. Trazendo para o mundo dos mangás. Eu nunca li um Mou. Eu nunca li um Yaoi, por exemplo. A gente fica com aquele preconceito, né? De tipo, não, isso aí não é pra mim. Então, provavelmente Yaoi é alguma coisa mais extrema, né? Que é sexo entre homens, acaba... Não, mas às vezes eu acho que não. Porque às vezes eu vou lá no Manga Updates, pesquisa, sei lá, eu gosto de pesquisa sempre psychological, né? E direto na pesquisa aparecia um monte de yaoi pra mim. Mas eu nunca vou além, porque eu tenho essa visão até preconceituosa mesmo. Eu imagino que deve ter coisa boa. Eu só nunca quis ver. Nunca me interessou. É que tá. Eu me sinto que é meio incompleto a minha base de conhecimento, justamente por eu ter uns títulos que eu nunca fui atrás de ver, sabe? Umas modalidades. Sei lá, mecha. Eu li 2 mangás de mecha, sei lá. Mas eu fico pensando, e aí, será que tipo não tem... Pode ter um potencial mangá de altíssima qualidade em algum desses gêneros que eu tô ignorando? Sim, eu concordo com você. Talvez a gente esteja sendo extremista demais aqui, né? Mas é até engraçado, porque é puxando de volta aquele tema que a gente chegou a comentar no se o mangá é arte ou não, né? Porque para conhecer uma arte, você primeiro tem que entender essa arte, né? Para poder criticar uma arte, você tem que entender uma arte. Eu acho que com essas ramificações do mangá é a mesma coisa, né? Eu não entendo Moe, então talvez eu não esteja mesmo no direito de criticar ele. Mas eu acho que aonde eu estou tentando chegar com essa ideia é que a quantidade e principalmente a variedade vão te levar à qualidade. Claro que você não pode sempre ficar rodando em volta dos títulos que você gosta, né? Tipo, eu gosto de Naruto, então eu vou pegar um monte de mangá que é igual a Naruto. Que é, aliás, o problema da maioria das pessoas, né? O pessoal gosta de Battle Shonen e aí fixa no Battle Shonen e não é nada além daquilo. Aliás, meio que o objetivo desse podcast, né? Tirar as pessoas desse ciclo vicioso um pouco. Também. O que você acha que é mais válido como leitor de mangá? Um cara que ele leu Naruto, Bleach, One Piece, Toriko e todos os outros que são Battle Shonen, totalizando 50 séries, ou a minha namorada que leu Solanin, Death Note e What a Wonderful World? A sua namorada certamente tem muito mais critério. Eu saberia discutir mangá bem melhor, talvez. Talvez de uma forma mais crítica, assim, não discutir o mundo dos mangás, né? Mas ter uma visão mais crítica, né? Se os dois fossem ler se esses dois grupos, né? O grupo da sua namorada e o grupo dessas pessoas fossem ler uma segunda obra, a sua namorada certamente teria uma base de critério melhor. Aí que tá. E agora eu acho que o ideal é você ter uma quantidade boa, porque é o que eu comentei no começo, você tem que ter um range de conhecimento para você poder falar, não falar exatamente, mas tipo, saber com propriedade do mundo dos mangás para proveito próprio, inclusive. Para entender. Não é nem para se exibir, né? Pode ser também, né? Ninguém tá... Mas eu acho besta isso, né? Já vi 150 animes. Tá, não. Esse tipo de coisa não. Não, isso eu acho besta. Pelo amor de Deus, né? Grande bosta. Não quer dizer nada. Eu concordo com você. Às vezes até pode dizer, mas é besta. Vou deixar isso claro. Mas aí você tem que ter uma quantidade boa para fazer uma base, e nessa quantidade se você procurou bem as séries, você vai ter séries boas aí para ler. Vai ter uma boa qualidade no meio dessa obra. Vai ser
15%, 20% de tudo que você leu? Provavelmente menos até. Mas o que você leu de ruim não foi totalmente descartável. Uhum. Acho que essa é a questão máxima. Então, quantidade, qualidade e variedade, né? Olha aí, jogou uma variável boa aí, né? Quantidade, qualidade e variedade, né? Acho que essa talvez seja até mais importante que essas duas anteriores. Na batalha entre qualidade e quantidade que ganha variedade. Variedade. Então, aí, olha só. Então, judeu, qualidade ou quantidade? Tirando a variedade da história, qualidade versus quantidade, você acha que tem uma resposta? A resposta é a junção dos dois, que é de fato a variedade, né? Olha aí. Se fosse pra escolher um, eu ia de qualidade. Se fosse pra... Pra escolher um pra viver, né? Se é pra escolher um pra viver, vai de qualidade, né? Não menosprezem a quantidade. Acho que talvez essa seja uma mensagem importante nesse podcast. Não menosprezem a quantidade também. Ler muita coisa faz com que você tenha uma base crítica melhor. Sim. Mesmo quem lê só... Eu acabei criticando aqui, mas sei lá, mesmo quem lê só 100 Battle Shonen, a partir de agora vai saber tudo de Battle Shonen. Parabéns pra ele, se é isso que ele quer. Alcançou. É o que tem aquela famosa metáfora, né, que as pessoas fazem, né, que se você deixar uma pessoa trancada numa sala por um mês com um monte de fotos do Lula comendo hambúrguer, depois de um mês ele vai estar sabendo diferenciar todas as fotos, falando, não, essa aqui tá mais artística, aqui olha como essa carne pegou um ângulo bom. Olha aqui, o canino esquerdo do Lula nessa foto aqui está muito boa. Aí, quando você fica condicionado àquilo, você extrai qualquer coisa dele. Metáfora clássica essa? É clássica, viu? Não sei. Não sei. Você nunca ouviu falar? Não. Do hambúrguer do Lula, não. Pelo menos. Ok, que era mais famosa. E-mail. Vamos lá. Antes de mais nada, né? Lembrando, estaremos na Fast Comics esse sábado, né? Não estamos sendo pagos para falar isso ainda. Dia 20 de outubro de 2012. Estaremos lá, eu, judeu e uma caralhada de blogueiros. Não estamos sendo pagos para falar isso esse ano, né? Mas quem sabe, né? Falando em pagar, né? Teve um pessoal lá comentou no blog que não tem mais o Zumak lá no rica.com.br. Senhores donos do site estão nos devendo uma, hein? Depois a gente acerta isso. Então, comentários gerais antes do e-mail. Aleph ou Aleph, eu não sei como que se pronuncia o nome do cara. Aleph Luiz, de 19 anos, Valparaíso de Goiás. Lembrou que a gente comentou sobre a webcomic explorar uma forma diferente de mídia, né? Webcomic coreana. E aí ele lembrou daquela que fez bastante sucesso na internet, que é aquela webcomic que ela é animada em alguns trechos. Muito boa essa. E ela é de terror, né? Conforme você desce, chega num ponto que o quadrinho se mexe e dá um cagaço mesmo isso aí. Dá um cagaço, né? Algumas pessoas fazendo o questionamento sobre o que é adulto, né? Que a gente falou sobre mangás adultos e muitas pessoas falaram, mas o que é adulto? Vocês sabem o que é adulto. Vocês sabem. Não vem de bobo, não. Vocês sabem. E aí algumas pessoas pediram pra gente dar alguns exemplos do que a gente acha maduro e não maduro. Então vou trazer aqui pra você, judeu, eu também ajudo a responder. Ok. Munin, no Mangatologia, pergunta: Yonani Master Kurosawa seria um mangá maduro pra você? Maduríssimo. Maduro. Muito, com certeza. Pra você, sim? Bastante, com certeza. Bastante. Não é um tipo de história que eu acho que uma criança conseguiria aproveitar. É engraçado, é exatamente isso, né? Abordagem. É a abordagem do tema. Apesar de parecer algo meio infantil, né? E humorístico, eu acredito que uma criança não conseguiria aproveitar ao máximo a obra. O Munin também pergunta sobre NHK, eu suponho ser bem-vindo a NHK. Eu, particularmente, acho nem um pouco maduro. Eu acho simplório, inclusive. Bem feito sob medida para adolescente. Não tem muito aprofundamento psicológico. Trata o Hikikomori da forma mais simples possível. E todos os outros problemas, suicídio,
tudo isso da forma mais simples possível, não tem muito segredo aí, não acho nem um pouco maduro. Você tem opinião contrária? Não, eu acho que eu concordo sim com você. Ele só aborda os temas, né? Ele nunca aprofunda nada. É bem como funciona, tipo, a mente de um adolescente, né? Tem um monte de coisa lá e o cara não para pra pensar em nada. Cadmus diz sobre Aventuras de Menino, que saiu no Brasil pela LPM, você leu? Eu li. Eu também li, eu acho bastante adulto. Bastante. Até mais do que o que eu poderia considerar adulto pra eu mesmo, por exemplo. Talvez. Que ele fala Aventura de Menino, conta algumas histórias infantis, mas é sobre o prisma do adulto. É o adulto lembrando dos acontecimentos de criança. Então, eu considero bastante adulto. Bastante gente trouxe alguns exemplos bem didáticos, bastante didáticos, além dos que a gente deu. Trazer meio do Henrique Jacques. Ele traz assim, o exemplo que ele vai dar é um tanto falho porque ele não leu nenhuma das obras, mas ele não conseguia tirar esse exemplo da cabeça quando a gente falou, que é Astro Boy e Pluto. Concordo. Diz ele, sei que até no que é tratado em ambos existem diferenças, mas acho que esse é um dos casos em que a maneira de trabalhar a obra transforma algo totalmente infantil em algo mais denso e, acredito eu, mais adulto. Pequenos detalhes em que o autor se aprofunda mais, desenvolve mais ou trabalha de forma diferente. E é justamente isso, é aquilo que a gente falou, né? A abordagem. Eu tive a experiência de ler o arco de Astro Boy em que foi baseado Pluto, e li Pluto também, e você vê que a diferença de abordagem é totalmente diferente. A história básica é a mesma, a estrutura é a mesma, só que a forma como ele aborda e a forma como ele desenvolve os personagens é totalmente diferente. Concordo com o exemplo. Eu não cheguei a ler Astro Boy, aliás, se puder tirar essa curiosidade, vale a pena ler essa parte de Astro Boy pra ter uma comparação com o Pluto? Acrescentou algo? É tão rapidinho, acho que é um volume no máximo. Essa parte só, esse arcozinho. Mas acrescentou em algo na sua experiência? Não, foi interessante pra eu ver como que era o original e como ficou no Pluto. É mais aquela coisa de curiosidade mesmo. O Pluto é mais interessante de ler do que essa É ruim. Astro Boy é ruim. Não é ruim. Tá falando isso? É velho, é velho. Só isso. Tudo que é velho é ruim, então. É isso que você tá exatamente isso. Pega eu, nem tá. É engraçado, né? Porque ele comentou que a arte em All Around the Meguro ajuda a complementar a maturidade da obra, né? Interessante como o tema da semana retrasada e da passada se complementaram acidentalmente. E ele comenta aí que muitas vezes a arte ajuda bastante em complementar a maturidade. É algo que eu parei para pensar e eu concordo bastante com isso. E acho que a gente, de certa forma, relevou isso um pouco e até menosprezou a arte na maturidade do enredo. O pessoal deu exemplo de Gon e de Yotsuba, que são duas obras que a arte, o estilo artístico, ajuda muito a dar a maturidade para a obra, principalmente quando é algo realístico, o que é o caso de Yotsubato, né? O que é um mangá extremamente infantil, assim, mas a realidade na arte ajuda bastante a dar uma maturidade. O Luciano Sakamoto, nosso querido Saka, disse o seguinte: pra mim, se o mangá tá preocupado em transmitir uma mensagem, ou se ele tem diversas interpretações, ele se torna adulto, que é aquela coisa de diversas camadas que a gente falou. Ou melhor dizendo, a obra e o leitor devem ter a mesma maturidade. O mangá para crianças, para adolescentes, está mais despreocupado. Ele quer ser mais um bom entretenimento ou uma boa história. Já o mangá adulto está preocupado com o legado que deixa. Ele quer te fazer refletir, ele quer dividir lados, te incomodar, pro bem ou pro mal. E aí ele cita dois exemplos que ilustram bem, que é Bakuman e Vagabond. Ele diz o seguinte: o Bakuman não está preocupado em lhe passar uma lição. A maioria dos personagens são extremamente idealizados e o foco é a trajetória quase linear dos protagonistas em busca de seu objetivo. Em Vagabond, a história é centrada em luta, mas cada ponto é rodeado de pequenas reflexões que entortam o personagem e o leitor. Aquele que começou atraído por porrada samurai, depois se vê questionando a própria validade da dita porrada, e ela se torna menos importante. São nuances que uma criança não pega com facilidade. Com certeza. E é verdade, e são bons exemplos mesmo esses dois, porque eles mostram o que pode parecer um pouco maduro, né, que é um mangá de samurais,
mas que não é, e um que parece ser um mangá muito maduro, que é sobre mangakas, que não é. Não, concordo bastante. E Vagabond é excelente, com certeza. Muita gente fala que fica ruim mais pra frente, eu tenho que ler ainda. Eu li 1 ou 2 volumes só. Fica um pouco mais lento, acho só. Mas eu acho que continua muito bom. E por fim, Leonardo Souza, de 16 anos, do Rio Grande do Sul, que primeiro diz que a discussão nessa semana foi especialmente interessante. E na visão dele, o que faz o mangá ser para adulto, além de ser voltados para adultos na visão do autor, é ser menos romantizado. Eu acho que é interessante pensar no mangá com camadas. Como nós dissemos, One Piece pode ser visto como uma camada exterior apenas, vendo a parte só da batalha e de diversão, mas uma pessoa mais madura vai acabar descascando o mangá e vendo mais do que apenas a primeira camada, chegando na camada com críticas ou ideologias, que é o que a gente usou bastante como exemplo nessa parte de One Piece, e tem muitas outras obras também, né? É por isso que eu acho válido, por exemplo, o pessoal que lê Bleach consegue achar várias coisas ali, por exemplo. Válido é. É algo que eu reclamo sobre a maneira como a maioria das pessoas veem os mangás, é a falta de vontade de procurar as camadas mais abaixo. Geralmente elas se preocupam apenas com a superfície, com o que parece legal, e acabam não vendo as camadas abaixo. Cara, isso é bastante coisa, esse ponto aí de procurar as camadas de baixo. Porque eu acho que isso que impede muitas pessoas de gostarem de algumas obras. Por exemplo, Preto e Branco, do Dekon Kinkrat. Ele não tem a primeira camada, sabe? A camada do coolness, a camada do raso, a camada do simples. Ele todo é uma camada abaixo. Então, por isso, as pessoas que normalmente estão atrás de coisas que só tem a primeira camada, né? Que é uma camada mais rasa de conteúdo, lê e fala que é mangá chato, mangá pseudo, mangá pra gente metida, esse tipo de coisa. Então, no final, são tudo camadas. Tudo camadas. Até qual você chega, determina o qual manjão você é. Naruto, capítulo 606. O Mundo dos Sonhos. Decepção geral. Resumidamente, foi o que a gente previu. O o Obito realmente, após a morte, resolveu aceitar o plano assim facilmente. O plano do Madara de fazer o Genjutsu mundial. E a gente teve algumas poucas explicações da transição entre ele aceitar e o Toby que a gente conhece. Foi uma merda, né? O capítulo de novo tá sendo uma merda. Decepção é geral. Foi algo tão escroto, né? Não sei nem o que falar. Então, tem várias coisinhas escrotas, né? Aí que ele é um grande capítulo ruim por ter várias coisinhas bestas, né? Primeiro que é essa reação do Obito, que é a pessoa com a pior reação à morte no mundo, né? E é bizarro, porque ele entrou naquele modo dele super raiva, aí do nada acalmou, vou criar um mundo dos sonhos aí. Criar um mundo dos sonhos. Tipo, do nada veio isso. Também que não veio do nada, né? O Madara tinha plantado essa ideia na cabeça dele, mas foi algo tão sem lógica, né? Não teve nenhum raciocínio por trás disso. Quando, há uns bons capítulos atrás, né, quando ele falou, que a gente até comentou, né? Eu te odeio, eu tô fazendo tudo isso, principalmente porque você deixou a Rin morrer, né? Ele comenta de passagem com o Kakashi quando o rosto dele é revelado. E já naquela época a gente já tinha pensado, né? Tipo, não pode ser só isso, né? Pode ser algo que envolva isso. E aí no final era só isso mesmo. Era só isso. E era pior, porque não teve explicação, ele não foi pra vingança, não queria saber o que aconteceu, nada, né? E matamos todo mundo, menos o Kakashi, vamos deixar o Kakashi vivo. Não, esse foi mais escroto. Esse foi muito escroto mesmo. São pequenos detalhezinhos. Agora, uma coisa que eu achei ridícula, que realmente eu fiquei decepcionado. Imagino já. Que foi o Zetsu Preto. Não, isso também foi. Mas eu tava pensando no Rinnegan. Você viu qual que é a origem do Rinnegan? Eu não entendi muito bem. O Madara tinha conseguido o olho e aí deu pra ele, foi isso? Não, então, primeiro, como que o Madara desenvolveu o Rinnegan? Esse que foi a primeira parte escrota. Que o Madara, ele tinha o Sharingan dele normal, né? Sim. E aí ele implantou umas células do Hashirama, que, caraca, né? Fizeram uma cultura de células gigantesca
basicamente. Todo lugar tem uma célula do cara. E aí, quando ele estava chegando no fim da vida, o olho virou renegando nada, assim. Espontaneamente. Espontaneamente. Cara, ele explicou isso em um quadrinho ridículo, um quadrinho minúsculo. Só dele, Madara todo desesperado lá, né? E aí ele me vem e fala que os olhos do Nagato foram colocados sem ele perceber. Como pode isso? Tem umas coisas muito bizarras, né? Eu fiquei lembrando, isso fez sentido pra mim, porque eu fiquei lembrando daquele flashback que tinha quando o Nagato chegou a ganhar esses olhos aí, né? Um ninja atacou ele, não sei o que aconteceu. Enfim, não sei, foda-se também. O cara tem um sono pesado, né? O Nagato. Caraca, mano. E aí o Zetsu, que foi... Nossa, parece que foi um remendo tão mal remendado. Acho que foi exatamente o que você comentou. Eu vou fazer o personagem assim, depois eu invento um jeito aí. Provavelmente, eu imagino que o plano dele era pra ser um vilão estilo aquele pessoalzinho que teve lá do... O Hidan, ou qualquer esse aí. Algum que seria morto numa batalha. Mas acho que a história foi andando e o personagem foi ficando e agora ele ficou com esse pepino na mão que não sabia o que fazer. Assim, ele explicou pelo menos por que tem o preto e o branco. Agora por que tem aquela planta em volta? É pelo estilo, sabe? Tipo, qualquer lógica. Não, e é o que você falou mesmo. Essa explicação do preto e do branco foi um negócio muito... Exatamente, muito remendado, né? Muito... Vou encaixar aí e engula essa merda. Né? Eu imaginei o Kishimoto terminando de fazer várias anotações, assim, de o que vai acontecer até o fim de Naruto. Aí ele chegou pros assistentes dele e falou assim, pronto, terminei Naruto. Aí a galera falou, legal, e o que acontece com o Zetsu? Aí ele... Foi isso. Exatamente. Só pode One Piece 685 Mononosuke, este é meu nome. Resumidamente, foi uma conversa do Luffy com o Momonosuke, que é o dragãozinho, ele realmente é o filho do samurai. E aí tem um leve flashback do menino, como ele virou o dragão. Aparentemente foi comendo um fruto artificial criado pelo Caesar. Interessante isso. E posteriormente teve uma rápida passagem de como está a separação dos piratas naquele instante. O Zoro e a Robin, principalmente, embora a Nami e o Chopper estejam lá, eles não estão fazendo nada. Então o Zoro e a Robin enfrentando a Monet, o Vergo enfrentando o Smoker e o Lau caído lá por perto. O Sanji fugindo com a menininha Tashigi. O Zop e todos os outros que sobraram e o Samurai estão correndo por aí. Com o Brook procurando aquelas pedras, né, que anulam os poderes. Eles disseram que a Robin pediu pra procurar o Masal James. Quanto núcleo, mano. Puta que pariu. Quando juntou, ele separou de novo, né? Foi até um pouco confuso, eu achei, mas eu entendi como uma contextualização, né? Todo esse negócio. Eu acho que ele tá plantando pra poder desenvolver melhor depois. Eu acho que esse foi o caminho que o Oda achou pra trabalhar muito personagem, né? Porque o bando são 10 pessoas, queira ou não queira, né? Não, 10 pessoas só isso, ainda vai ter tem os vilões, aí depois não sei o que. Só o bando, só o básico que ele tem que desenvolver são 10 personagens aí, né? E esse fruto artificial, hein? Qual é que é desse fruto artificial? Você acha que o fruto não vai deixar o garotinho voltar a ser humano nunca mais? Eu achei estranho, porque eu acho que o fruto... Não sei, porque virar exatamente um dragão chinês e ele ser de um país oriental, né? Ficou muito conveniente. Então eu acho que deve ter alguma coisa a ver com a pessoa que comeu o fruto desenvolveu uma forma específica, sabe? Alguma coisa assim. Tipo, não devia ser um fruto artificial do dragão chinês. Entendi. E o menino, na hora que ele sai, numa parte ele sai voando, né? Ele tem um ataque maluco lá e sai voando. Naquela hora apareceu uma sombra que parecia o Dom Flamingo. Não? Exatamente, eu achei a mesma coisa. Parecia não, né? Acho que é o Dom Flamingo. Esquisito, né? Será que tem alguma coisa no fruto que faz o Dom Flamingo controlar? Não sei, o usuário? Ou vai ver, o Dom Flamingo tá vendo tudo isso e... não, a gente já viu que ele não tá vendo, né? Mas olha,
tem um potencial aí de desenvolvimento. Olha, esse foi um negócio que eu gostei bastante do capítulo. Deu uma impressão que o Oda tá bolando bem o negócio, viu? Tá bem estruturado o que vai acontecer nos próximos capítulos. Nos próximos muitos capítulos, porque essa saga vai longe. Vai longe. Que nem Alabasta, né? Que nem Alabasta. Aliás, a gente nem chega a comentar, mas bonita a capa, né? De One Piece pra Jump, né? Acho que foi uma das capas mais bonitas esse ano. Interessante, uma letra vazada estilo mangatologia, né? Com uma Exatamente. Uma coisa que eu fiquei levemente decepcionado foi não ser a Robin lutando com a Monet. Poxa, o Robin morreu lá do 3 segundos. Eu queria ver uma luta também. Porque as duas parecem ter um poder meio apelão, né? Então, acho que a Robin ia dar uma luta muito legal. Mas no final ele tem que deixar o Zoro lutando porque ele é semi-protagonista, né? Então. Você tá cheirando aí que você é fanboy da Robin também, eu gosto da Robin. Acho um dos poderes mais bem bolados ever da história dos mangás. E como ele usa esse poder também é muito interessante, né? Ela me ganhou quando ela fez as asas. Antes eu tava meio descrente, falando, tá, legal, um poderzinho interessante. Não, mentira, ela me ganhou quando ela ganhou do Pel lá em Alabasta. Já tinha ganhado. Que tá o pássaro voando e ela enrola nas asas. Não, esse foi foda. Né? Já tinha me ganhado aí. Uma coisa que eu queria trazer pra finalizar, que a gente vê de passagem que o Smoker parecia estar ganhando do Vergo. E aí eu quis trazer uma parte do e-mail comentado pelo Luciano Sakamoto, mandou pra gente. Sim. Que a gente comentou sobre o bambu no episódio passado, né? Porque que ele ficou enegrecido e deu uma esticada. Sim. Aí ele trouxe uma explicação e uma teoria. Então, palavras dele agora. Dentro do Busou Shoku, que é a cor do armamento, né? Aquele hack que dá mais força para as coisas, tem o poder que o Luffy nomeou de Kouka, fortificação, que deixa o local fortificado preto, que é o que acontece com o braço do Luffy. Teoricamente, o que é afetado pelo Kouka fica muito mais resistente. Faz sentido o Vergo conseguir usar isso no bambu, porque as Amazonas Kuja usavam já antes do time skip, realmente eu tinha esquecido disso. E aí a teoria dele é a seguinte, a teoria pro bambu inchar e não estourar, né? Ele diz que é o seguinte, como o Kouka, né, essa habilidade de deixar mais resistente, deixa o material afetado mais resistente e não mais duro, como podemos ver pelo fato do Luffy ainda poder esticar, imagino que o Vergo tenha usado o bambu como Zarabatana, mas o poder do sopro dele é tão grande que o bambu normal teria explodido em pedaços se não fosse o Kouka protegendo o deixando íntegro. Faz sentido. Senhor Vergo é um sugador, então. Só que sopro, hein, Vergo? Porra. Não vou nem lançar nenhuma piadinha infame nem nada. O bambu e... Sim. Todos entendemos. Mas aí fica a teoria no ar. Talvez seja isso. Eu compro essa ideia. Se for isso, eu compro. Acho meio forçado o sopro, mas eu compro, vai. O que não é forçado? Nada, né? Eu quero que acho que vai surgir como uma coisa mais interessante. Não quero ofender ninguém, nem falar que a teoria é desinteressante, mas é desinteressante. Que mancada. Eu gostei, sabe? Chow down my vegetables. I love you most of all. My favorite vegetable. Toriko 208, a 4 besta, a comida de verdade. Resuminho rápido, aí, né? O pessoal realmente derrotou o monstro. Aquela bola de energia que ficou suspensa no ar, que tinha comido todas 4 bestas, explodiu, fez uma pipoca assim, explodiu todos os humanos que o 4 bestas tinha comido. Foi tipo um resquício da carne. Tinha essa bola que tinha comido tudo e uma bolinha do lado que era tipo resquício do 4 besta. Tá. Sei lá, uma vesícula dele. Tá. Faz mais sentido então. E aí todos os humanos que tinham sido comidos pelo animal voltam. Eles pegam o restinho dessa carne, dessa vesícula, cozinham e dão pra humanidade inteira comer.
E já vamos falar o final daqui a pouco. Vamos falar dessa parte primeiro, dessa parte mais tranquila? Não, beleza. Você vê que é aquele negócio que eu falei, né? No próximo episódio de Toriko pode aparecer uma bola de alimento aí que vai explodir milhares de pessoas feito pipocas, né? E ninguém vai morrer, porque o cabelo do cara segurou as pessoas. Toriko é isso, né? São umas coisas muito bizarras o tempo todo. Mas eu achei meio triste não terem morrido. Perdeu um pouco o impacto da besta. Perdeu mesmo, né? Mas tudo bem. Porra, por que ela armazena? Por que ela não digere? Eles não saíram nem nojentos lá de dentro. Sabe, ela não entrou no aparelho digestivo deles? Eu achei muito bizarro isso. A besta não mastigou ninguém, né? Tem até aquelas boconas gigantes com os dentes enormes e não fez nada. Toriko não tinha medo de matar as pessoas, né? Acho que a besta era aquele tipo de filha da mãe que engole a comida sem mastigar, põe na boca e engole. Isso daí. Pedreiro, sabe? Que vai uma lagarfada atrás da outra, assim. O cara não mastiga a comida. Não aproveita o mundo gourmet, né? Dizem as nutricionistas que você tem que dar 32 mastigadas. Tem que virar sopa o negócio na sua boca, né? Boa sorte pra quem faz isso. Quem tem paciência, né? Eu tenho 1h30 de almoço só, não posso fazer isso. Mas fora isso, eu acho que essa passagem foi até bem tranquila, até um pouco meio chatinha até. Eu achei chato. Não, mas é porque não mostrou eles comendo, né? Que são os personagens que a gente gosta de ver eles comendo e não mostrou o mundo. Talvez tenha sido a ideia, né? Não teve aquela descrição que o Toriko às vezes faz da comida, né? Que é legal. A gelatina de frutas está se transformando em 7 sabores dentro do meu corpo. Um negócio assim. Não teve isso. Acho que talvez a ideia foi justamente mostrar que a humanidade sobreviveu e aí mostrou todo mundo comendo em vez de mostrar os heróis, entre aspas. Eu tiro uma lição de moral disso aí, né? Que só a comida pode juntar a humanidade, né? É que não tem guerra assim no mundo de Toriko. Verdade, né? É porque é uma necessidade básica, né? Todo mundo tem que comer, dormir e cagar. Como não tem como juntar as pessoas no banheiro, né? Até tem. A sugestão de próximo Mangá na Jump é shonen de banheiro. Olha aí, bate o shonen de banheiro. Bom, mas e aí? E no final do capítulo, na verdade, no começo o TP encontra um ser misterioso que provavelmente estava controlando a 4 besta. O ser vira pra ele e fala: você vai morrer aqui. Corta o capítulo, vai pra esse pessoal, todo esse desenvolvimento. E nas 2 últimas páginas, o que tem, Judeu? Uma cesta, uma bacia de frutas toda bonita e no meio dela a senhora cabeça do TP. No meio. E uns dedinhos ali do lado. Que decepção. Eu não quero jogar nada, né? Às vezes pode ser uma daquelas ilusões que eles têm antes da batalha, sabe? Sei. Mas uma coisa que eu percebi em mim, assim, que eu não fiquei... Eu fiquei puto quando eu vi. Mas eu não fiquei puto com o Shimabukuro por ter feito isso. Eu fiquei puto com o enredo ter levado a isso. Porque fazia sentido dentro do enredo isso acontecer. Né? Tipo, tinha um cara que controlava uma besta foda pra caralho e o cara era forte. A ideia era essa. E aí ele pegou um personagem que a gente conhece e usou ele como exemplo pra mostrar que, caralho. Não, foi decepcionante, mas foi bom. Eu achei como enredo algo muito válido. Até corajoso, de certa forma, do Shimabukuro. Porque acho que não era só eu. Acho que muita gente queria saber o que o TP podia fazer. E ele chegar e matar ele assim dessa forma. Até corajoso. Bastante. Se realmente matou ou não, né? A gente nem sabe direito. Cara, foi uma página dupla impactante, hein? Não, foi muito boa mesmo. Foi muito boa mesmo. E você vê que não mostra sangue, não mostra uma coisa mais gore. E ainda assim a cena é chocante pra caramba, né? É aquele negócio, acho que faz parte de toda a construção do capítulo, né? Teve toda essa calmaria chata. Aí depois, pá, nas 2 últimas páginas, né? Que nem aquela página do Toriko deitadão lá, todo sangrando. Mesmo esquema. Foi mesmo, né? Uma transição da paz pra violência em poucas páginas. 2, 3 páginas. Shimabukuro faz isso muito bem, muito bem. Cara, já falei, melhor cara que faz isso. Agora, torcendo pro TP não morrer, eu gosto dele. Não, eu não sei, se ele... eu quero que ele morra agora, foda-se. Já morreu, então
fica morto. Já que tá aí, mas seria legal pelo menos um flashback mostrando ele enfrentando o cara. Não agora, não necessariamente agora, mas pra frente quando os personagens encontrarem esse cara aí. Essa cesta. Na sexta eu acho que o cara já vai ter comido, no caso. Aliás, algo que eu pensei quando eu vi essa página, que eu fico pensando que uma hora ou outra vai aparecer canibalismo em Toriko, né? Não é possível. Esse tema vai ser abordado de alguma forma, né? Talvez isso aí, né? Seja alguma referência, já não seja sei. a primeira referência do mundo gourmet, que as pessoas no mundo gourmet comem os humanos, não sei. Faz sentido, faz sentido. Mas é isso aí, né? Um capítulo mediano com um final impactante. Não dá nem pra falar que é foda, porque não dá pra saber o que sentir. Exatamente, não dá pra saber o que sentir. Exatamente. Mas aqui, ansioso pelo próximo. Bastante. Toriko é o que mais me deixou ansioso pra próxima semana. Naruto, eu só quero que acabe logo essa merda. Pelo menos acabe essa casinha. Recomendação da semana, será por minha conta, o Judeu Ateu. A recomendação dessa semana veio meio que inspirada por mim, por aquele programa que eu comentei na episódio passado, chamado Extra Credits. Nessa semana eles chegaram a comentar sobre um problema nos videogames de novo, de que muita gente vê os videogames só como uma forma de diversão, né? Muitas vezes, até como mercado, não consegue ver os videogames como uma forma de mídia que forneça outro tipo de sentimento e sensação além da diversão, né? Não pode trazer um drama, não pode trazer outros tipos de sentimento, e eu quis meio que trazer isso para os mangás por meio dessa recomendação, que acho que muita gente também enxerga talvez o mangá só como uma forma que forneça somente a diversão como uma forma de aproveitar a mídia, né? O mangá que eu vou recomendar essa semana é um chamado It's Not My Fault That I'm Not Popular. Uma tradução livre de não é culpa minha de que eu não sou popular ou alguma coisa assim. Você não vai falar o nome em japonês? Não é muita sacanagem eu te pedir isso. O Atashi desistir, não sei. A tradução literal do japonês é no matter how I think about it, it's you guys' fault that I'm not unpopular. Enfim, é um ótimo mangá. Eu acho interessante porque, lendo aqui os comentários no Mangá Updates, uma forma como o pessoal descreve aqui o mangá é painful. E é exata a descrição que eu tenho quando eu leio o mangá. É doloroso ler esse mangá. Não é divertido ler ele. Não é como se o mangá fosse ruim. O mangá é muito bom, aliás. Mas a sensação que você tem da personagem principal, aliás, né, não sei nem como direito dar uma sinopse desse mangá, né? É sobre uma garota de 15 anos que é extremamente não popular e tem várias experiências humilhantes e degradantes durante a série. Voltando aqui, né? A sensação que dá é essa mesmo, de desespero, não é nem um mangá gostoso assim de se ler, mas é muito proveitoso. Por isso que eu acho uma recomendação muito válida. É muito parecido com, talvez algumas pessoas já chegaram a ler o Welcome to NHK, né? Eu li esse. A sensação é muito parecida, só que eu acho que ainda no nível além. A sensação que você tem quando lê é doloroso e desesperoso. Não existe essa palavra, mas tudo bem. Eu espero que seja melhor que Bem-vindo à NHK, porque eu não gostei muito, não. Não, do mangá não. Esse mangá aqui eu acho excelente. É um mangá em de lançamento, tem 28 volumes. Interessante é que é um mangá 28 volumes? 28 capítulos, desculpa. Caraca, eu falei, não é possível que uma série desse dura 28 volumes. Os 2 volumes, desculpa, ainda em andamento. Interessante que é uma série lançada na Gaga Online, né? Lançado via web. E é isso aí, eu acho um mangá interessantíssimo e acho válido como um passo além nesse sentido que traz outros sentimentos que não seja a diversão. Concordo. Tem alguns mangás que eu acho que seguem essa linha, que também são ótimas qualidades. E é interessante você trazer esse tema, que eu acho que talvez eu vá trazer uma recomendação semelhante em breve nesse naipe.
Acho que muitos dos mangás que a gente recomendou até agora levam que esse espírito. É isso aí. Recomendação da semana é It's Not My Fault That I'm Not Popular. Antes de terminar, eu queria só fazer um aviso. Até semana que vem. Ha! Não vai roubar de mim. Filha da mãe. Não vai me roubar. Não, porque também estava com planos, tá bom?